Olá, amigos! Dan Vitoriano na área. Esse é o podcast Devs 40 Mais, episódio 23. Estamos com um cenário diferente, mas estamos aqui com os nossos produtores, queridos amigos do podcast, do estúdio do Voz e Conteúdo, só que estamos num local diferente. Estamos falando aqui da Zona Norte de São Paulo, no espaço Pro Magno de eventos. A gente está dentro do TDC, o The Developers Conference, edição Business em São Paulo, 2023. É simplesmente o maior evento de tecnologia do Brasil e a gente está muito feliz de estar aqui, eu principalmente, toda a galera do Devs 40 Mais, a Adriana já veio aqui no evento ontem, vocês podem acompanhar nas redes sociais, só que várias pessoas estão gravando aqui podcast nesse lugar, tá rolando um podcast novo aí na área, no Spotify, é o podcast Tem Tempo para Pergunta, que é um podcast do TDC, e para a gente comemorar isso, junto com os Devs 40 Mais, eu trouxe aqui uma Deva 40 Mais, que é simplesmente a organizadora de toda essa comunidade. A gente chama ela aqui de a patroa do TDC. É a Yara Mascarenhas. Bem-vindo, Yara. Que alegria! Mais um projeto realizado, um sonho realizado. Estar aqui junto com vocês, conhecer mais esse projeto incrível que é o Dev 40 Mais. E o tempo para pergunta, né, gente? Fazer esse projeto junto, estou muito, muito feliz. Obrigado aí por toda a energia. Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Cada pessoa que sonha um pouquinho junto com a gente vai aumentando a energia até que a gente chega num certo nível e fala, vamos fazer. Caraca, então, e estamos aqui, né? Estamos aqui. E estamos aqui. Você participa de muitos podcasts, assim, da galera te entrevistar? Não, né? Olha, muitos podcasts não. Já fiz vários, mas sempre um papo diferente, sempre... Boa. Então, estou muito feliz. Vai ser legal. Hoje a gente vai então poder apresentar um pouquinho mais você para a comunidade do próprio TDC, que vai estar aqui vendo você falar. E para a comunidade do Devs 40 Mais, que muita gente conhece, muita gente ama o TDC. A gente fez agora uma parceria, né, com a Twilio. A gente sorteou alguns ingressos do TDC. Em 5 horas já tinha mais de 100 inscritos. Ao todo deu mais de 250 inscrições para ganhar esses ingressos. A gente distribuiu presencial, online. A galera, tem mais, no meu não tá funcionando, a galera mas é para amanhã. Vamos, é para amanhã. A galera se interessou muito para vir. Quem o evento sabe é um faz sucesso. a hora, não espera acontecer. E o TDC é um negócio apaixonante. Para quem eu acho que não conhecia, passou a conhecer, veio, vai vir todas as vezes, não tem como. Você vem uma vez, você vem sempre. Pessoas, né, Dan? Pessoas, né? É um lugar que a gente se sente muito à vontade. E hoje eu vou falar com essa pessoa aqui, galera. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de Yara Mascarenhas, que é formada em Ciências da Computação pela USP de São Carlos, vamos falar isso aí também, CEO do TDC e cofundadora da Arena Digital. Bom, Yara, é a pergunta que geralmente eu começo, né, com todas as convidadas que a gente vem aqui, mas desde as lives que eu comecei a fazer no meu Instagram, na época da pandemia, fiz mais de 40 lives, eu sempre comecei com essa pergunta. Como é que você começou? Qual que foi o seu primeiro contato com a tecnologia? Olha, Dan, você sabe que eu tive um privilégio educacional muito grande. Meus pais eram professores da USP, meus avós eram professores da USP. E para mim, o primeiro contato com tecnologia foram os supercomputadores. Eu lembro de ir até o Instituto de Física de São Carlos e ter salas enormes, né? Eram salas assim que tinham uma parede de vidro e meu pai me levava para ir ver os supercomputadores, que eram uns computadores muito grandes. Isso com quantos anos? Isso assim com acho que menos de 10 anos. Então era um orgulho para eles assim ter aquela sala, ter aqueles computadores e a gente ia até lá. Eu me lembro de momentos, né? Os dois trabalhavam com física e faziam muito cálculo e processamento e tudo. E tinha alguns momentos que os computadores que faziam isso já não eram computadores que estavam no Brasil, então eles tinham os horários para rodar algo num computador que estava fora do Brasil. E quando chegava esse horário, tinha que ir para a USP, tinha que fazer era o seu tempo de máquina, né? Então, para mim, o meu primeiro contato foi através do Departamento de Física em São Carlos. Depois eu me lembro de um caminhão da Sam chegando, que eram os caminhões que eles faziam, levavam essas máquinas, e era uma coisa mais educativa e tudo isso. Tá.
Isso muito tempo atrás, mas para mim meu primeiro contato foi esse. Depois teve um programa onde os professores da USP podiam comprar computadores e a gente começou a poder já ver eles trabalhando com cálculo, Fortran e tudo mais em casa. Entendi. E foi isso. Meu primeiro contato com computador foi através dos cálculos matemáticos dos pesquisadores de física. Mas aí quando que você começou a mexer com o computador? Aí tipo, o computador foi parar então dentro da tua casa, um computador mais portátil? Sua família mesmo se incentivou, você foi lá e já deu um Hello World no negócio? Eu era a mais velha da família, né? Eu era a mais velha ali de primos e tudo mais. Como eu disse, são 11 físicos na minha família. Caraca. Então, não tinha muita saída para as exatas ali, né? Eu sempre gostei de matemática e tudo, mas era uma coisa muito clara ali. Não, mas é exatas, gosta. São Carlos é uma cidade que tem muito curso de engenharia e tudo isso. Sim. Eu comecei querendo fazer engenharia civil antes de programar, só tendo contato com disquetes, não fui uma pessoa precoce de programar em casa, mas gostava de computador. E eu queria fazer engenharia civil e eu tinha vontade de ter uma profissão que eu pudesse ver algo construído. No terceiro colegial, eu prestei engenharia civil, não passei. Lá mesmo, em São Carlos? Eu prestei no Unicamp, não passei. E no primeiro ano de cursinho, quando eu tive o tempo para pensar, eu comecei a perceber que a computação também me permitiria olhar e falar, fui eu que fiz. Com certeza. Por mais que eu pensasse naquele momento em sistemas pequenos, numa automação, numa software de locadora, era tudo ainda muito iniciante. E fui fazer computação. Então, meu primeiro programa mesmo, eu já fiz o meu primeiro programa dentro do curso de computação, ainda sem todo mundo com computador em casa. Entendi. E tudo mais, usando bastante os laboratórios e tal. E tive tudo ali. E logo no começo me apaixonei. Quando eu comecei a fazer o curso e comecei a programar, eu falei, uau, isso é Dá para construir coisas. Amei, me apaixonei logo de cara no curso de computação. Mas aí você tinha aula com alguém da sua família, assim, não? Olha, ainda bem que não, né? Tive poucas disciplinas de física, mas era um ambiente muito familiar, todo mundo conhecia. Sim. Né? A computação veio de dentro do departamento de física, meus avós são fundadores, então... Sim, eu tive um contato, né, com a USP de São Carlos. Na pandemia eu comecei o meu mestrado lá, professor Rudinei, orientador lá dentro. Meu colega, ele era meu veterano. É mesmo? O Rudinei foi meu veterano. Você me contou essa história lá atrás, eu falei, que legal, gente, olha que mundo pequeno, né? E aí só agora, ano passado, que eu fui conhecer presencialmente o campus. Eu acho que eu nunca tinha visitado São Carlos. Eu tenho alguns parentes no interior, eu sempre passava por São Carlos, mas nunca tinha parado em São Carlos. Então, São Carlos tem a USP e tem a Federal também, né? Tem a USP, tem a UFSCar, né? A Federal. Meus avós são fundadores da UFSCar, né? Meu avô foi o primeiro reitor da UFSCar. Tem a Embrapa Instrumentação, que é um braço de física e tecnologia aplicada à agricultura. Sim. Que também foi fundado pelos meus avós. E o departamento, quando eles saíram do Rio de Janeiro, você imagina um casal no Rio de Janeiro, em 1955, mais ou menos. São Carlos, estrada de terra, o trem, né, para você chegar até ali. E eles saíram do Rio de Janeiro, do centro cultural, do centro de tudo, e foram para São Carlos, convidados para fazer uma transformação na cidade, para trazer ciência. Entendi. Então tinha a escola de engenharia, mas não tinha ciência, só tinha o ensino. Caraca. Então eles foram para lá para transformar a cidade, a Universidade de São Paulo, num campus de ciência e criaram a física e a química. Que demais. E depois a UFSCar, e depois a Embrapa, e foi toda essa cena de São Carlos. Eu voltei lá agora já voltei por cima, né? Sem o mestrado, porque eu não terminei ainda. Somos dois. Mas voltei para dar uma palestra na Semana da Computação, que é a Semana dos Alunos lá, que tem, né? Que todo mundo faz, organiza. A Semana da Computação, eu organizei a primeira Semana da Computação. A primeira da história, lá em São Carlos. Foi meu primeiro projeto, quando eu ganhei uma bolsa de PET, né? Uma bolsa da CAPES. Nosso primeiro projeto, eu criei a primeira Semana da Computação de São Carlos. Hoje eu acho que está na edição... Então, tá lá, e os alunos fazem isso. Acho que foi 97. Cara, você já tinha esse negócio da comunidade, então, né?
Primeiro, você pedi patrocínio da padaria Guanabara. Mentira! Não precisa nem perguntar, então, essa pergunta. Como é que começou essa relação com os eventos? Foi ali dentro. E aí, olha só, não sabia disso. Então, eu fui convidado para palestrar lá na Semana da Computação. E aí que eu conheci o campus da Universidade de São Carlos. E aí tem um campus, não sei o que, Mascarenhas. E eu fui com o Bruno Orlandi, que está aqui no evento com a Videomatic, que ele é de São Carlos também. Aí eu falei assim, não, família da Yara, eles que fizeram tudo isso daqui. Então é tipo uma família ciência. Eu sempre acreditei no impacto, né? Na verdade, é a gente pensar na possibilidade de um casal jovem, recém-formado, sair do Rio de Janeiro, ir para São Carlos e transformar uma cidade, tudo, né? Ou seja, cada uma das nossas ações, o impacto que pode ter é imensurável. Sim. É o que eu falo quando a gente vê o TDC agora com 17 anos. Uma pessoa que passou aqui em 2008... o céu é o limite. O que essa pessoa pode fazer é muito. Então, quando a gente cruza jornadas, a gente pode estar cruzando as jornadas de pessoas que vão revolucionar um ecossistema, uma empresa, um produto, um serviço. É muito fantástico. Pessoas e as conexões demais. É muito legal olhar assim para trás e pensar, nossa, então... Hoje o que a gente vê, né, que as pessoas pegaram e continuaram construindo tudo, né, São Carlos é um polo, a USP São Carlos sempre está entre as 50 universidades com os cursos mais bem avaliados do mundo, mas começou de um casal, um objetivo, né? Nem eram dali, né? Então, nunca desista, né? Jamais. Nunca já ache que, nossa, eu sou muito pequeno para fazer alguma coisa. Se você se juntar com as pessoas, e a gente compartilhar do mesmo sonho, dá vontade de dar certo lá no final. É isso, né? Você sabe que o meu avô, ele era uma pessoa muito sonhadora, fez muitos projetos e aos 70 anos ele criou uma startup de medição de pressão intracraniana. E ele começou a ficar angustiado, né? Quando ele chegou perto dos 90, ele começou a ficar angustiado que o tempo estava acabando. Ele falava, meu prazo de validade está acabando. Com quantos anos? 90. Meu prazo de validade está terminando, né? Eu ainda tenho muita coisa para fazer, mas ele falava, eu encontrei a fórmula de expandir a minha validade. Isso é através das pessoas, né? Isso é através das pessoas que vão continuar o trabalho, que vão sonhar junto comigo. E né, quem são essas pessoas que a gente consegue convencer e motivar e inspirar para que, mesmo na ausência do meu tempo, tudo seja continuado. Exato, então, pessoas... Eu venho refletindo muito sobre isso mesmo, sobre questão da comunidade, sobre você ter uma comunidade... até me falaram essa semana num evento, se você sair da comunidade, ela morre? Se morrer é porque tem alguma coisa errada. Não é a comunidade, está sendo sobre você, né? Então, essas coisas vão realmente se tornando legados, né? E... Quando a gente pensa como comunidade, né, como unidade, a gente não pode esquecer do que junta aquelas pessoas, o que conecta o Dan e as outras pessoas organizadoras dessa comunidade. Sim. Se essa conexão for o propósito, a visão, o valor e o porquê vocês estão fazendo e o que vocês querem atingir, se uma dessas pessoas sair, a comunidade continua. Exato. Se o sonho for um sonho só individual... significa que se o sonhador sair, tudo termina. Exato. Então, a conexão através do propósito é fundamental para que as comunidades possam acontecer e elas possam continuar. Então, a reciclagem dentro das comunidades é natural. Eu falo muito para os organizadores de comunidade, a gente tem que entender que uma pessoa da nossa organização parar de trabalhar na comunidade ou parar de atuar no ecossistema do TDC não é falha, não é derrota, é um movimento natural da vida. As pessoas têm outras prioridades, outros momentos e novas pessoas vêm. Então, a governança aberta dessa comunidade, eu quero participar, como é que eu faço? Eu quero palestrar, como é que eu faço? Eu quero apoiar no desenvolvimento do site, como é que eu faço? A gente ter uma governança que tenha clareza para as pessoas de como elas entram e também como elas saem sem feridas é fundamental para uma longevidade dessas comunidades. Perfeito. E como surgiu a criação desta comunidade da qual nós falamos aqui, 17 anos de TDC? Surgiu com esse nome? Como é que era isso lá atrás, nos primórdios do TDC? Olha, o TDC surgiu em 2007, a gente já fazia outros eventos pela Global Code Treinamentos, eu, Vinícius Senger, o Bruno Souza, o Maurício Leal, o Leonardo Galvão, que era editor da Java Magazine, Nossa, o Java Felipe Magazine. Leme, que hoje está no Google, o Maurício Leal na Red Hat, várias pessoas incríveis. A gente
tinha o sonho de sempre ir para o Java One. E para ir para o Java One, que era um evento magnífico nos Estados Unidos, numa época sem internet, a gente ia, era tudo novo, a gente voltava, a gente não tinha spoiler. Então, quando a gente ia, era uma energia muito grande e essa energia perdurava nos nossos corações, nas nossas vidas por meses. Sim. Então, cada ida para o Java One dava uma energia muito grande. Eu escrevia muitos artigos para a Java Magazine, então, para mim, mais ainda, porque eu voltava e publicava 10, 12 artigos ao longo do ano, a revista era mensal. Caraca. Então, a gente queria trazer essa mesma energia que não era só do evento, mas era uma energia que durava ao longo do evento para a comunidade brasileira. Como é que a gente pode fazer as pessoas sentirem esse uau? Que né? vocês iam para lá e viam, né? E voltava com vontade de estudar, com vontade de ver as novas tecnologias, conversava com as pessoas que a gente admirava e a gente queria criar aquilo aqui. Então a gente criou em 2007 o The Developers Conference, já com esse nome, mas focado só em Java, que era a nossa área de atuação, era a nossa área de conforto. Entendi. Em 2007, 2008 e 2009 a gente fez o evento. A gente tinha uma crise econômica em 2009. Sim. A gente precisou focar em outra área dentro da empresa. E aí, em 2010, foi quando a gente olhou para tudo aquilo, olhou para as comunidades, para o Soul Java, para o pessoal do Python User Group. O GDG teve a primeira reunião dentro do nosso auditório, que era o Open for Education, naquele ano. A gente começou a olhar para esse... GDG, que é o do Google Developers Group. Estava surgindo, né, aquilo. E a gente vendo aquele movimento de comunidades, o PHP São Paulo, e olhando aquele movimento de comunidades e percebendo que fazer eventos não era difícil só para nós, era difícil para todas as comunidades também. E foi então que eu liguei para o Bruno, falei, Bruno, e se a gente pensasse num modelo de evento que as comunidades participam, cada comunidade organiza seu evento e juntos a gente faz um mega evento? Como que a gente pode propor isso para as comunidades? Você que trouxe isso. Sem que seja agressivo ou invasivo e tudo mais. Chamamos esses líderes de comunidades para dentro do TDC, para dentro do TDC não, para dentro do auditório Open for Education. Preparei o auditório, coloquei a música Saltimbancos, bem alto, todos juntos, todos nós no mesmo barco, né? Não há nada o que temer, ao meu lado... Canta um pedacinho pra gente. Né, que ele falava que... todos nós no mesmo barco, não há nada o que temer, ao meu lado um amigo para proteger, né? Resumidamente ele fala isso. Demais. Mas é uma música infantil que fala sobre a colaboração e a complementaridade, um cachorro, uma galinha, um jumento... E uma gata, cada um com a sua habilidade distinta, mas no mesmo propósito de conseguir a autonomia dos animais e não serem explorados e tudo mais. Então, quando eu olhei aquilo, eu falava, poxa, nós somos complementares, as linguagens das pessoas, e o nosso objetivo é o mesmo, nosso propósito de comunidade é o mesmo. Não tem por que cada um estar separado. Verdade. Se a gente se reunir, a gente vai se fortalecer. Exato. Chamei essas pessoas e perguntei, quem aqui consegue organizar um evento de 100 pessoas em 30 dias? E todo mundo falou, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Eu falei, então todos juntos somos fortes, não há nada o que temer. Ao meu lado um amigo que é preciso proteger e a gente vai fazer um evento para 1000 pessoas. Já em 2010, em julho de 2010, a gente fez o primeiro TDC multicomunidade com as 10 comunidades, com 10 trilhas para 1000 pessoas. Caraca. E a ideia do Cubo veio disso, que eram 6 trilhas por dia e você rotacionava essas trilhas e criava a sua própria combinação, que era a Stadium, que era uma palestra de cada trilha, mas cada trilha com a sua autonomia, mas juntas, criando essa combinação. Então, foi o primeiro TDC multicomunidade em 2010, reduzindo a barreira entre as comunidades. Então, quando a gente fala de diversidade no TDC, o nosso primeiro movimento de diversidade, além da minha batalha, que sempre foi uma batalha pela mulher em tecnologia, lá atrás, era a batalha da gente trazer o desenvolvedor Java, o desenvolvedor Ruby, o desenvolvedor PHP, o desenvolvedor .NET para o mesmo ambiente, esquecendo que tinha essa briguinha e tudo mais. De linguagem, não, vamos só ficar um no outro, né? Que demais. Essa história do Cubo eu não sabia, era uma pergunta que eu queria ter feito já faz tempo, assim, né? O Cubo Mágico é o símbolo do TDC, então tem desde essa época. Em 2010. Em 2007 a gente lançou com outro logo, e quando em 2010 a gente reinventou o evento, foi quando a gente recriou o logo. Assim, foi quando...
Uma pessoa muito querida do TDC, que é o André Frota, ele trabalhava com a gente desde 2001 na Global Code, e ele resolveu fazer um intercâmbio na Austrália, foi embora. Abandonou o André Frota, e aí a gente contratou uma outra pessoa, fez o cubo do TDC. Quando a gente estava reestruturando o TDC, o André voltou da Austrália, eu falei, meu amigo, tem um projeto para você, a gente está reestruturando o evento, e ele criou essa coisa maravilhosa para nós. Essa marca que está aí até hoje. A Global Code veio então antes. Tem uma Yara aí que se formou na faculdade e foi para o mercado? Eu me formei, comecei a trabalhar numa empresa em São Carlos. Na época tinha muito poucas empresas, hoje tem mais de 300. Na época tinha 5, 6 empresas de tecnologia. São Carlos tem um hub de inovação por causa também das faculdades, de tudo, né, grande, gente? Né? Incrível. E eu tinha sido inspirada numa palestra na faculdade em trabalhar na Accenture, saí com a ideia fixa, fui trabalhar na Accenture. Quando a Accenture fez o IPO e ela começou a criar a Vanad, a gente fez todo um programa para ajudar a fazer a primeira formação de profissionais da Vanad. Que legal. Então eu saí, a gente criou junto com o Vinícius uma escola, um centro de treinamento de capacitação em Java. A gente começou a treinar, ajudamos aí no início da Vanad, na recrutamento, formação de pessoas, e daí... Aí você já foi, então, para essa parte área de treinamento. Mas aí hoje você se considera, então, uma pessoa não de exatas, você se considera uma pessoa de humanas, então? Olha, hoje eu sou uma pessoa de humanas, eu sempre fui. Quando teve esse primeiro desafio de conseguir essa bolsa na universidade, eles falavam, olha... a CAPES tem um critério de notas, tem um critério de comunicação e de pessoas. E eu sempre fui uma pessoa de pessoas, de comunicação, de falar e tudo isso. Então, eu sempre gostei. Mas, sim, hoje eu me considero muito mais uma pessoa de pessoas do que uma pessoa de exatas, embora a lógica e a forma de pensar está aqui no meu coração sempre. Sou pragmática, normalmente, para tudo. Entendi, sou bem prática, assim, nas coisas que faz. Mas o resto da família ficou, então, tudo ali na exata, tudo física. E você falou, não, eu vou organizar essa galera aqui. Exatamente. Muito bom, Yara. E quais outras empresas hoje faz parte desse grupo que tem o TDC? Vocês têm, né? Porque o TDC... Fala um pouquinho, então, do que é o TDC hoje pra gente, primeiro. Antes de a gente entrar... Aí você pode depois abrir para essas outras empresas que fazem parte desse conglomerado. Olha, o The Developers Conference, né, o TDC, hoje a gente fala que é um grande ecossistema de profissionais de tecnologia, uma plataforma de inovação aberta. Todos os nossos processos são, como eu falei, né, das comunidades, são processos abertos. Então, quero ser voluntário, tem um processo aberto para isso. Quero ser palestrante, tem um processo aberto para isso. O Call for Papers, para mim, ele é vital como uma abertura da plataforma para que pessoas possam ocupar os palcos, exercer o protagonismo, ter o seu espaço de fala, ter o reconhecimento necessário para atingir os seus sonhos e crescer na carreira. Então, o processo de Call for Papers é fundamental e hoje eu acredito que a gente é a maior plataforma de formação de novos palestrantes do Brasil. Com certeza. Muita gente questiona sobre palestrantes remunerados, palestrantes convidados, né? Todos os processos são abertos e a gente acaba traindo muitas estrelas, pessoas já consolidadas no mercado, mas a gente tem uma formação de novos palestrantes impressionante, de pessoas que enxergam uma primeira oportunidade de dar a sua primeira palestra, e para nós é um dos grandes valores do TDC, participar desse momento de carreira das pessoas. O processo de criação das trilhas e a coordenação das trilhas também é um processo aberto, com o Call for Trilhas, comitê de técnico que ajuda a fazer a seleção das pessoas, comitê de ética que nos ajuda na governança, na resolução dos problemas. Então, o TDC é essa plataforma de inovação aberta com uma logística de governança também aberta e funcionando bem nas plataformas digitais do TDC. Hoje a gente faz o evento em 5 cidades, são 4 edições por ano. Então, Q1, Q2, Q3, Q4, a gente começa com Belo Horizonte, Recife, depois TDC Innovation em Florianópolis, que já acontece desde 2008, então uma edição antiga. Depois o TDC São Paulo, TDC Business aqui em São Paulo. E a gente fecha com chave de ouro em Porto Alegre, o TDC Future, olhando para o impacto da tecnologia
na criação do futuro individual, profissional e para o planeta todo também. Então, são 4 edições que a gente tem no TDC. E algumas pessoas me perguntam, mas você só faz isso? Eu falo, nossa, gente, são muitas pessoas para fazer essas 4 edições do TDC. Nossa, gente, quantas pessoas tem mais ou menos na equipe do TDC hoje em dia? A gente optou por uma... A execução do TDC, ela também é, da mesma maneira que tudo no TDC é extremamente colaborativo, toda a organização do TDC também é. Então, hoje, a Global Code é responsável por patrocínios, por conteúdo, pela estratégia do TDC. A gente tem uma parceria muito forte com a Gradium, que é nosso braço de comunicação, é quem nos ajudou a implementar todos os programas de diversidade, acessibilidade, nos apoia com mídias e com comunicação. A gente tem a AV Office Treinamentos, que trabalha com todo o atendimento corporativo e permite que a gente receba milhares de inscrições por ano de empresas para os seus programas de capacitação, motivação ali. Então, cada edição tem um volume muito grande de empresas que usam para treinar os seus colaboradores. Legal. A D-Trip, que faz a nossa produção há muitos anos também, uma empresa que está comprometida com a diversidade, com a inclusão, com o programa de voluntários e um olhar muito humano também para tudo isso que combina com a gente. E a Code for Life, que nos apoia em todo o processo de transformação digital, em toda a visão de carreira, de mentoria e a humanização dos processos dentro do TDC. Legal. Para que cada um tivesse a sua própria empresa e assim a gente pudesse ainda ter uma oferta para o mercado da experiência TDC, da visão e valores TDC, para que as outras empresas possam fazer os seus trabalhos com comunidade, com eventos, com programas de pequenos, médios eventos ou grandes eventos, ou eventos internacionais, eventos digitais que a gente tem feito também. A gente criou uma empresa nova durante a pandemia, que é a Arena Eventos, que junta todos esses players aí que fazem o TDC para oferecer essa experiência TDC para o mercado. Massa. Galera da D-Trip, aqui eles são um monte, num espaço desse gigante, né? A gente está aqui num pavilhão ocupando a parte do térreo, aí tem o andar superior, onde tem todas as salas com trilhas, tem lounges no meio de comunidades, lounges aqui embaixo, ainda tem um restaurante lá em cima. Então uma galera de produção assim gigantesca aí, que é que tá puxando cabo, cada sala tem uma trilha, né? Cada trilha ali tem uma pessoa de produção ali dentro, coloca slide, é microfone, é caixa de som, é uma tá transmitindo ao vivo no Hopping, 14 salas, chat, a experiência mais humanizada na plataforma digital. Então, a D-Trip e a Arena nos apoiam nesse processo estratégico, né? Porque são 4 edições por ano. Então, como que é o reuso das lonas, como que é a sustentabilidade, como a gente reaproveita melhor as coisas para ter um desperdício lixo menor, como a gente implementa os programas de sustentabilidade, como a gente cuida da logística da transmissão, né? Muita gente acha, mas é transmissão digital, é simples ou não é necessário, as pessoas estão cansadas dos eventos digitais, mas o Brasil é enorme, então também a cada edição a gente recebe milhares de inscrições corporativas e são através desses parceiros e da Arena que a gente consegue pensar tudo isso estrategicamente também. Demais, dá cansada, dá canseira só de ouvir, entendeu? Mas até perguntando, até sobre isso, né? Como é que você equilibra Yara profissional, relação familiar, descanso? Como é que é, Yara? Olha, você sabe que para mim isso daí é uma pergunta muito interessante, porque meus pais trabalhavam juntos e a gente tinha uma vida muito misturada de trabalho e vida pessoal. Então eu me lembro da gente ir viajar, meus pais irem para a sala de jogos, pegar os papéis e ficarem fazendo cálculos matemáticos, porque eles achavam que a sala de jogos era um espaço bem tranquilo e silencioso. Entendi. Então eles iam e para eles era um prazer estar trabalhando, estar pensando enquanto a gente estava curtindo um hotel e tudo mais. Ao mesmo tempo que as viagens sempre eram um misto de viagem profissional e viagem pessoal. Entendi. Eles iam para um congresso, depois a gente ia encontrar ou coisas desse tipo, meus avós também. E a minha vida sempre teve um mix de vida pessoal e profissional. Eu trabalho home office desde que a minha filha nasceu em 2004. Então, né, um momento onde não tinha home office, onde era uma loucura um CEO, uma CTO estar home office da sua organização.
Então, para mim, eu sempre... Quando a gente vê gravando logo de TDC e área, você está falando ali da tua casa. Na minha casa. Perfeito, tranquilo. Então, para mim, sempre foi um mix. Eu falo que tanto o trabalho entra na minha vida pessoal, sem me atrapalhar muito. Eu me lembro da gente estar viajando de barco, fazendo qualquer coisa, e eu ter uma reunião, eu ter que fazer alguma coisa, ter que responder e tudo mais, num sábado, num domingo, ao mesmo tempo que quando eu estou no trabalho e acontece uma coisa da vida pessoal, eu consigo. Eu não me considero uma pessoa workaholic, Sim. mas eu tenho uma borda pequena entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Entendi. Sem eu entender que isso não é saudável, mas eu acho que eu tenho uma borda pequena, meus filhos, todo mundo entende, o meu filho está aqui de voluntário, Sim. Pessoas da minha família estão aqui, minha prima Sara está aqui trabalhando. Que demais então, isso. O filho já é voluntário e está indo para a área de tecnologia. Já é voluntário há muitos anos. Tá? Quando eu tinha já uns 9 anos, ele já foi voluntário, pegou no pesado, e eu me lembro dele trabalhando de voluntário junto com uma pessoa de 1,90, que a gente teve uma pessoa... esqueci o nome dele, mas ele era incrível. Muito alto. Os dois ali juntos, de dupla, dentro de uma sala, e ele bonitinho com um radinho, então... Que demais. Sempre trouxe. Ele está na área de tecnologia? Ele está no 2º colegial e vai fazer vestibular para tecnologia. Não tem como escapar, ainda mais estando nesse ambiente, né? Não tem como. Vamos falar só um pouquinho então de TDC Internacional, que esse é um projeto um pouco mais recente. Como é que aconteceu isso? Onde estamos já? Onde estamos atuando? Olha, você sabe que o projeto do TDC Internacional é um projeto de vida também, é um projeto de entender a América Latina, né, de entender a potência que a América Latina pode ser e a gente gostaria que ela fosse, Sim. de entender da mesma maneira que a gente entendeu que as comunidades juntas elas são mais fortes, o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, a Bolívia, o México e todos os países de língua espanhola, a Colômbia, todos eles juntos podem ser muito mais fortes. Com certeza. Então, as veias abertas da América Latina é uma ideia de fortalecimento desse ecossistema, de facilitação do recebimento de investimentos internacionais numa plataforma única. Então, trabalhando tantos anos com eventos, eu sei que é difícil para os patrocinadores a organização de um evento em São Paulo, um evento em Recife, um evento em Minas Gerais, um outro evento, e cada vez você se organizar. E a gente entende que quanto mais o TDC, como uma plataforma, estiver disponível para fortalecer as comunidades e os ecossistemas dos outros países da América Latina, de fala hispânica, a gente vai ter esse fortalecimento. Além do mais, se essas pessoas começarem a conversar mais e se conhecer mais, e o Dan ficar amigo de outra pessoa que também tem um movimento bacana na Colômbia, naturalmente a gente vai ter aproximação através das pessoas. Com certeza. Porque o resto são... é o que a gente chama de realidades imaginárias. Não existe a borda entre os países, não existe uma empresa. Tudo isso é imaginário. No fundo, só existem as pessoas. Se as pessoas estiverem conectadas, os ecossistemas, as empresas estarão. Então, o sonho da América Latina mais conectada é o sonho do TDC em espanhol. Perfeito. Esse ano, com tudo que aconteceu, com as demissões em massa, com toda essa crise, a gente acabou não realizando o TDC em espanhol. No ano passado, a gente fez o TDC Colômbia, foi uma experiência, uma das mais legais que a gente já viveu, né, de ir, de receber, de descobrir, de integrar. E no ano que vem, a gente volta com todo vapor, já com a economia mais recuperada e com mais força para esse projeto de conectar e fortalecer a América Latina. Com certeza, queremos TDC Argentina, TDC Montevideo, Uruguai, quero ir em todos. E quais então, além desse plano de ter TDC internacional ano que vem, quais outros planos aí do TDC? Eu quero aquele furo de reportagem aqui agora. O que temos de novidade vindo por aí? Olha, esse ano a gente realizou muitos sonhos e muitos projetos, e eu falo que cada projeto que a gente tem, cada sonho que a gente tem no TDC é aquilo que eu falei. No ano passado a gente estava aqui sonhando com esse podcast, falando com o Luciano Martins, falando com o Fernando Zapata, falando com várias pessoas que
sonharam isso e a gente realizou, né? Mesma coisa da América Latina, mesma coisa do Community Lounge, mesma coisa do Impact Lounge, com as iniciativas de impacto. Sim. E as iniciativas de impacto, sustentabilidade, diversidade, inclusão, são parte da visão e valores do TDC há muito tempo. Um dos projetos que a gente tem para o ano que vem, além de, né, as edições e tudo que a gente faz normalmente, a solidificação do Community Lounge, do Impact Lounge, é que a gente possa amadurecer e institucionalizar todos os projetos de impacto para trazer as pessoas para o TDC. Hoje a gente traz 30 pessoas do Gerando Falcões, a gente traz 15 pessoas do PRO, a gente acaba trazendo essas pessoas, mas a gente não institucionalizou ainda esses projetos de maneira que eles estejam abertos e disponíveis para todas as pessoas. Perfeito. Na inovação aberta, voltando mais uma vez, não basta abrir as portas. As regras, o caminho tem que estar claro para as pessoas seguirem, né? Sem que você tenha que conhecer alguém. Se não saiu essa pessoa, não rola. Agora, se tem lá tudo definidinho, é só pegar e vamos fazer. Senão eu tenho que conhecer. Mas você conhece alguém lá dentro do TDC que pode me ajudar a trazer o Instituto Proa? Né? E cada vez que você tem, se você conhece alguém, significa que os processos não estão claros e não estão bem definidos. Então, nessa jornada de abertura cada vez maior e clareza desses caminhos, nosso próximo passo é a institucionalização desses processos de impacto social dentro do TDC. Massa, ótima iniciativa. Muito bom, Yara. Assim, poderia ter muito mais coisas para a gente conversar aqui, mas tem todo um evento rolando, então assim, foi super difícil a gente conseguir ter esse momentinho aqui, mas aproveitei demais. Acho que todo mundo que vai estar ouvindo, né, vai estar assistindo, pode conhecer um pouquinho mais de você, da tua história, da tua jornada, de tudo que você entrega, de tudo que você representa. A sua família, né, uma família de cientistas, de pessoas dedicadas à ciência, à educação, tudo que o TDC entrega. Então, para finalizar aqui, a gente vai pro jogo rápido aqui com o Danili. São umas sequências de perguntinhas e é ótimo aí pro operador, ele pega no corte aqui, a gente faz depois ótimos cortes aí de Reels, de Instagram. Pronto aí, mesa? Então, bora lá. Yara, uma cidade. São Carlos. Eu esperava essa mesmo. Uma música. Metamorfose Ambulante, Raul Seixas. Massa. Uma linguagem de programação. Java. Uma trilha do TDC que você sente saudade. TDC Inspire, TDC for Kids, são duas iniciativas que eu amo demais, que via minhas crianças crescerem com elas. E a gente está louco para voltar. Espero que esteja no nosso plano do ano que vem. Legal, bacana. Uma trilha do TDC que você ainda quer ter. Olha, trilhas que eu ainda quero ter, as trilhas do TDC, elas não fazem parte da vontade da Yara. As trilhas que a gente quer ter são as trilhas que a comunidade traz para nós. Sim. Então, eu me desapeguei da escolha dessas trilhas e tudo isso do TDC. Mas quero ver mais impacto, mais ESG dentro do TDC. Legal, e bom demais. Um ídolo. Olha, um ídolo... Eu tenho muitos ídolos, mas eu vou falar de uma pessoa palpável, real, tá certo? Que é uma pessoa acessível, que está disponível aqui, que é o Silvio Meira. O Silvio Meira é uma pessoa que eu olho e falo, incrível esse impacto que foi causado, incrível o Porto Digital, o ecossistema, uma pessoa que realmente inspira as minhas decisões, os meus movimentos estratégicos e corporativos, sem pensar, né, nos grandes revolucionários, sem pensar na minha avó, no meu avô, porque são muitas pessoas, mas para trazer aqui para o ecossistema de tecnologia, trago o Silvio, que esteve sentado aqui nessa mesa para o nosso primeiro episódio do podcast. Massa demais. Uma referência, então, acessível. Quem não conhece, vá buscar, porque vai ter muito conteúdo bacana aí para ver através de Silvio Meira, com certeza. Um sonho. O fortalecimento de todo o ecossistema da América Latina, a conexão através da tecnologia. Massa. Um sonho realizado. Um sonho realizado é o TDC. O TDC é meu projeto que eu amo, né, de conectar pessoas, de participar dessa jornada de sucesso. Então, a gente esteve em Florianópolis e na hora que a gente fez o Fórum Executivo,
e eu vi o tanto de pessoas que estavam hoje em posição executiva, CEO, CTO, de empresas muito grandes, né, e que passaram para o TDC quando eles eram muito jovens e que relatam esse impacto. Para mim, é esse sonho de impactar as vidas e as carreiras. Massa. Impactou demais a minha. Conheci o TDC, nem lembro o ano, talvez tenha sido 2015, 2016. Eu fui atrás do TDC em busca de aprimoramento na minha carreira, eu precisava me atualizar. Precisava conversar dentro das empresas que eu estava, não sabia se o que eu estava fazendo era o que estava rolando no mercado. Então eu fui num evento onde tinha todas as tecnologias reunidas para saber o que estava se fazendo no mercado. Em poucos anos eu já estava dentro de uma outra empresa que eu queria e dentro do TDC representando a empresa no stand. Época de TDC dentro da Embi Morumbi, 5 dias de TDC em São Paulo lá. Fiquei os 5 dias, abordava todo mundo lá, foi uma maravilha. Depois, hoje, agora estou aqui coordenando a primeira trilha. Então, lançando nosso podcast. Lançando podcast, cada vez mais parte dessa família TDC. Ontem teve um happy hour, todos os dias, né? Tem, mas a galera se confraterniza, realmente é uma família. As pessoas vêm aqui, elas se reencontram, elas esperam por esse momento, elas reservam na agenda dela as datas do TDC, porque é um momento que a comunidade vai ali se encontrar. Então, só posso agradecer por estar aqui com você e por tudo isso que você entrega para essa comunidade, para a comunidade do TDC, para a comunidade do Brasil, da América Latina e do mundo. Muito significativo você, Yara. Parabéns. Sou porque somos. Sou porque somos, tamo junto. É isso. Obrigada, obrigado, meu querido. Yara. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade. Acompanhem também, então, o podcast do Tem Tempo para Pergunta. Esse nome é muito bom, né? Acabou a palestra? Tem tempo para pergunta? É isso aí. E acompanha a gente, Devs 40 Mais. Vou deixar o recado que a nossa conferência chega em 28 de outubro, aqui no Teatro Itália, em São Paulo. Conto com todos vocês lá pra gente reunir essa galera muito experiente na área de tecnologia. Papai e mamãe estão com a gente ainda? Mamãe está. Quem Papai sabe? também está para sempre no coração. Então, quem sabe trazer essas pessoas aí também para nossa comunidade. Vou levar minha avó, então, 92 anos. Tá ali. Nossa! Foi programadora também, Que já demais. programou Fortran e tudo isso. Bora levar ela lá. Bora, então. gente. Quem estiver assistindo esse episódio, comenta aí, vovó Yara Mascarenhas aqui com a gente, por favor. Yara, mais uma vez, obrigado. Obrigada, bom restinho de evento querido. aí. Acompanha a gente, TDC. Valeu, galera. Estúdio Podcast. Tamo junto.